Você é uma pessoa grata? Você tem pessoas gratas próximos a você? Se não, hoje você aprenderá a ser uma pessoa extremamente grata. Por isso, meu querido e minha querida, peço a você que se inscreva neste canal. Curta, comenta, compartilha, envia para 10 pessoas, porque você neste momento está no nada mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. E na ministração de hoje, você vai aprender como que o poder da gratidão vai mudar a sua vida. Como mudar sua frequência espiritual em 7 dias. Se você, meu querido e minha querida, seguir os próximos 7 passos que eu vou falar aqui, em 7 dias você muda a sua vida como a água que Cristo transformou em vinho, mudou um casamento que poderia ter ido de mal a pior. Se você não sabia, Cristo foi chamado para o casamento do seu primo e havia acabado o vinho no primeiro dia do casamento. E no Novo Testamento fala que quando o vinho acabava, a festa era um fracasso, porque as festas de casamento naquela época duravam aproximadamente 7 dias. Imagina o vinho acabando no primeiro dia, nas primeiras horas da festa. Ia dar ruim. Pois é, Jesus foi, transformou a água em vinho, atendendo a uma solicitação da sua mãe, Maria. E o primeiro passo que você tem que dar a partir de hoje começa com a gratidão. Escrita pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que está escrito bem assim, ó: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Se tem uma coisa que o nosso Deus ama demais, são pessoas que são gratas a Ele. Você pode estar neste momento enfrentando o problema que for, mas se você falar assim: Senhor, em tudo eu te dou graças, querido, minha querida, Deus, ele vai tirar você de onde você está em questão de milésimos de segundo. É só você falar assim: Pai, em tudo eu te louvo, em tudo eu te dou graças, por mais que a minha situação esteja das piores, eu agradeço ao Senhor, porque eu, Pai, posso me movimentar, posso me alimentar sem precisar de uma sonda no meu pescoço, na minha garganta. Eu consigo respirar sem aparelhos e também peço ao Senhor que toque na vida desses que estão precisando de aparelhos, tanto para comer como para respirar, como para purificar o sangue, porque eu bem sei que tem irmãos e irmãs que precisam ir nos hospitais para que seu sangue seja purificado por uma máquina, porque os seus rins não funcionam direito. Pai, vá com a tua mão de poder e ajude estas pessoas. Quando você faz isso, você pratica gratidão, não só na sua vida, mas também na vida do próximo, seja ele quem for. O segundo passo para mudar a sua frequência espiritual é o arrependimento. Escrito no livro de Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério da presença do Senhor. Nesse pequeno discurso, o apóstolo Pedro estava chamando todos aqueles que viram a presença do Espírito Santo descer sobre aqueles que estavam reunidos, em torno de 120 pessoas, e falou com eles a seguinte coisa: ninguém aqui está bêbado, porque são 5 horas, não. 6 horas da tarde, não. São 9 horas da manhã, portanto ninguém está bêbado. Isso que vocês presenciaram nada mais é do que um cumprimento daquilo que Jesus disse que iria acontecer
quando nós estivéssemos reunidos no nome dele. E se você, meu querido e minha querida, está entendendo esta palavra, peço a você que se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha, envie para pelo menos 10 pessoas e não se esqueça de ativar o sininho das notificações na opção todas. O terceiro passo que você tem que dar no dia de hoje é o perdão. E o perdão está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui, Jesus está sendo bem categórico. Perdoa e Deus te perdoará. Não perdoa e também não vai receber o perdão de Deus. Mas você pode falar comigo a seguinte coisa: eu não consigo perdoar quem me traiu. Eu não consigo perdoar quem me deixou em uma época em que eu precisei me curar, precisei de terapia, precisei entrar-me, sabe onde? Lá no lodo. Eu precisei disso para hoje eu sair e ser uma outra pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Não foi você que fez isso com a força do seu braço. Foi Deus que teve misericórdia de ti e te deu forças para você sair de lá. Preste atenção. Para você sair da situação que você estava, Deus estendeu a mão e te tirou de lá. Não foi o seu terapeuta, não foi o seu psicólogo, não foi o seu psiquiatra. Foi a mão de Deus. Mas você ainda precisa de mais 4 passos para você se tornar, a partir de hoje, uma pessoa com uma frequência espiritual altíssima, ou seja, transformada, curada, liberta e sem mancha e sem ferida nenhuma. O quarto passo para você se tornar uma pessoa melhor em Cristo Jesus é a cura. Isso mesmo que você ouviu, cura. Ouça o que Jeremias escreveu no seu capítulo 30, verso 17 do seu livro no Antigo Testamento. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo: é Sião, por quem ninguém pergunta. Deus, usando a boca do profeta Jeremias, disse: vou curar você na sua carne, na sua pele, nos seus ossos e vou curar você na sua alma. Sim, se você, meu amado e minha amada, pedir ao Senhor para curar você de dentro para fora, não só de fora para dentro, Ele vai curar todas as suas feridas, porque Ele quer te transformar de dentro para fora. A mudança de fora para dentro é fácil, meu querido. É só você usar maquiagem, é só você usar uma máscara para mostrar que tá tudo bem. Só que o que tá dentro de ti, isso você não consegue esconder de Deus. Você pode esconder do ser humano, mas de Deus, não. O quinto passo para você se transformar na pessoa que Deus quer para a sua vida é oração. O apóstolo Paulo nos deixa um ensinamento poderoso no livro de Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: larga a ansiedade na mão de Deus. Para de ficar com pensamentos que não estão atraindo Deus para a sua vida. Para de andar para um lado e para o outro, buscando uma resposta. Deixa que Deus vai trazer a sua resposta nas suas orações.
É isso que você tem que fazer, meu querido e minha querida. Deixa Deus trazer a resposta. E se você está entendendo o que eu estou trazendo para você no dia de hoje, peço que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, envia para 10 pessoas que precisam entender que a partir de hoje, se ela fizer estes 7 passos, a sua vida será transformada. Amém? Eu posso dar um testemunho bem breve. Eu, nos últimos 6, 7 anos, tenho andado muito ansioso com muitas coisas. Muitos projetos, muita coisa para realizar, muita coisa para fazer. E Deus tem falado comigo. Calma, meu querido, vá devagar. Respeite o processo. Respeite o tempo que é meu para sua vida. Não adianta você querer fazer o trabalho de Deus. Todos nós sabemos o que acontece quando pessoas tentam fazer o trabalho de Deus. Uma delas foi Sarai, que virou Sara, mulher de Abrão, que se tornou Abraão, o pai de multidões. Sara tentou fazer o trabalho de Deus, pediu Agar para se casar com Abraão. Abraão se deitou com Agar e nasceu uma nação que Deus abençoou depois. Só que a promessa de filhos, como se fossem as estrelas do céu e as areias do mar, era para Abraão e Sara, não para Abraão e Agar. Com isso, o pau quebrou na casa de Abraão, porque Abraão ouviu Sara. Era para ele ouvir Deus. Da mesma forma aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. A diferença é que Adão e Eva não tinham a malícia. Quando eu digo malícia, saber o que é certo e o que é errado. Abrão, vulgo Abraão, sabia que era errado, mas ele, para não fazer desfeita na esposa, foi lá e teve um filho com Agar, que, nossa, se não é Deus tirando Agar de dentro daquela confusão, poderia ter acontecido algo muito pior e grave com ela e o filho. Deus foi misericordioso e alimentou a mãe e o filho enquanto eles estavam no deserto. Então deixa eu te falar uma coisa, não pare de orar. Quando a palavra de Deus fala orai sem cessar, é você fazer igual Daniel, pelo menos 3 vezes ao dia. Ore de manhã, ore ao meio-dia na hora do almoço e ore à noite. Pode ser depois que você sai do seu trabalho ou pode ser quando você chega na sua casa. Mas ore ao Senhor. 6º passo, retidão. E o que é a retidão? É você guardar o seu coração, seus pensamentos e a sua vida em Deus. É você não dar brechas ao inimigo. É você fazer a vontade de Deus. E Deus vai fazer a sua vontade se ambas estiverem alinhadas. O grande rei Salomão, um dos homens mais sábios de sua época, escreveu no livro de Provérbios, capítulo 14, verso número 2, a seguinte linhas de pensamento para a sua vida e para a minha vida. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. O jovem rei Salomão está dizendo a seguinte coisa para a minha vida e para a sua. Nunca saia da presença do Senhor. Nunca saia do direcionamento do Senhor. Nunca despreze ao Senhor, porque Ele não vai te desprezar. Mas se você sair dos caminhos do Pai, você irá cometer um pecado. E vou falar uma coisa para vocês. Eu prefiro passar dificuldades no caminho do Senhor do que tentar, com a força do meu braço, fazer alguma coisa. Não consigo porque eu sou falho, eu sou ser humano, eu erro, eu peco, mas Deus não. Ele não erra, ele não peca, ele é Pai de todos. E quando eu digo todos, ele criou os céus, criou a terra, criou todo mundo. Tudo que você conhece hoje
Foi Deus que criou, não foi a ciência, não foi o ser humano. Amém? E se você, meu querido, está entendendo esta palavra, está pronto para o 7º passo, peço a você que se inscreva neste canal. Curta, comenta, compartilha. Envia para 10 pessoas que também precisam seguir estes 7 passos que vão mudar a sua vida e vai mudar a vida de muitas pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações na opção todas, porque todas as vezes que este criador de conteúdo aqui sendo guiado por Deus enviar um vídeo aqui para a plataforma do YouTube, ele vai chegar até você. E o 7º e último passo, e já vamos orar, é a mudança de mente. Se você não mudar a sua mente, todos os outros 6 passos, eles não terão efeito nenhum. Comece a mudar a sua mente. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, quando ele encontrou com Cristo Jesus, Cristo mudou a mente dele. Então entenda isto. Comece mudando a sua mente. O apóstolo Paulo escreveu na carta de Romanos, capítulo 12, verso 2, uma mensagem poderosa para mim, para a sua vida, para nós mudarmos a nossa mente a partir de hoje. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados e amadas, tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Se você mudou a sua mente, os outros 6 passos você mudará em pouco tempo. Amém? Então comece mudando a sua mente. Para você que pode, levante uma de suas mãos e oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por este direcionamento poderoso que veio do Senhor. No momento em que eu orava, o Senhor falava comigo. Sim, Pai, queremos ser gratos ao Senhor. Queremos estar sempre nos arrependendo de coisas que fizemos errado. Queremos liberar perdão, Pai, porque entendemos que o nosso coração não tem que estar preso a ninguém se não for o Senhor. Senhor, liberamos cura, mas cura na alma. Almas feridas precisam ser curadas. Começa com a nossa, Pai. Ouça a nossa oração todos os dias, Pai. Que o Senhor nos ensine a estarmos retidos sempre em Ti e que derrame a mudança de mente sobre nossa vida em o nome de Jesus Cristo. Sim, Pai. Alcance pessoas no dia de hoje. Alcance várias e várias pessoas que precisam ouvir esta ministração poderosa em nome de Jesus Cristo. Sim, Pai. E abra portas de emprego para aqueles que estão buscando. Abra portas de cura, restauração em doenças que foram diagnosticadas pelo médico, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que cura, que restaura e que transforma de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós bendizemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia é para todo sempre, em o nome de Jesus Cristo. Obrigado, querido Deus, eterno, poderoso, majestoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E se você, meu amado e minha amada, entendeu esta palavra de hoje, peço a você que se inscreva, curta, comenta, compartilha, envie para 10 pessoas e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Amém. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. E na sua tela, neste momento, mais um vídeo e uma grande recomendação vinda do trono de Deus para abençoar a sua vida.